Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que a presença do Senhor esteja aí na sua casa, na sua família, junto com vocês, amém? Nós estamos dando abertura em mais um culto da família e espero que Deus esteja presente entre nós como igreja. Eu louvo a Deus por estar reunido com vocês desta forma. E eu espero que Deus esteja abençoando a nossa vida, a nossa família nessa noite, com a presença dEle. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor nesse início de culto, no Salmo 108, a partir do verso 1. Salmo de número 108. A palavra do Senhor diz assim: firme está o nosso coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Até aí, meus amados irmãos. Como está o teu coração? Como está a tua fé? A tua fé está firme no Senhor? Veja que o salmista diz: firme está o meu coração, ó Deus. Que a nossa fé, que a nossa confiança, ela esteja firmada no Senhor. Sempre na rocha inabalável do Senhor. Amém? E o salmista continua: eu vou cantar e entoar louvores de toda a minha alma. Dá um convite para nós nessa noite, de como igreja do Senhor, nos rendermos a Ele, cantar louvores, entoar louvores de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. Versículo 2 diz: despertai o saltério e a harpa. O saltério e a harpa são instrumentos musicais. Despertai então o saltério e a harpa. Eu quero acordar a alva, quero acordar bem cedo, enquanto o dia nasce. Nós sabemos que quando o dia nasce, ele traz novas esperanças. Então, quando no amanhecer de cada dia, que eu e você possamos louvar o Senhor, engrandecer o seu nome, amém? Cantar louvores a Ele. Versículo 3 diz: render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Que o nosso coração seja agradecido a Deus. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Louvar-te-ei, Senhor, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia. As misericórdias do Senhor, meus amados irmãos, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Nós devemos louvar a Deus pela majestade do Senhor, porque pela grandiosidade de Deus. Por quê? Porque a sua misericórdia se eleva além dos céus e a fidelidade do Senhor para além das nuvens. Então, meus amados irmãos, eu vos convido nessa noite a cultuar ao Senhor, a louvar ao Senhor, a engrandecer o Senhor, a buscar o Senhor. E o versículo 5, ele encerra dizendo: ser exaltado, ó Deus. Que nós nessa noite exaltemos o Senhor acima dos céus e em toda a terra. Que em toda a terra se esplenda, ou seja, se expanda, seja conhecido a tua glória, a glória do Senhor. Amém? Vamos orar a Deus. Pai eterno, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar reunido, Senhor, com a tua igreja. Senhor, venha ser exaltado, venha ser engrandecido, Senhor. Ó Pai, nessa noite,
Senhor, que os nossos corações estejam bem firmados, Senhor. Bem firmados em Ti, Senhor. Para que o nosso coração louve, exalte ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade de estar aqui como igreja do Senhor e poder abrir os nossos lábios e te engrandecer, Senhor. Então, meu Deus, recebe o louvor da tua igreja nessa noite. Seja adorado, seja engrandecido, louvado, enaltecido. Ah, Senhor, ser exaltado, como diz o salmista, acima dos céus, e que em toda a terra seja conhecida a tua glória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, amém. Te convido nessa noite a louvar a Deus conosco através dessa canção. Graça e paz, igreja. Vamos louvar ao Senhor nessa noite e que a presença do Senhor esteja aí na sua casa, que você possa sentir essa presença, amém? Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão
Glória a Deus por esse louvor maravilhoso. Que a presença do Senhor possa nos encher a cada dia, a cada manhã. Amém? Glória a Deus. E nesse mesmo espírito de louvor, da presença do Senhor, eu quero convidar você a orar pela nossa casa, pela nossa família. Amém? Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos, Senhor. Ó Pai, nós queremos nessa hora, Senhor, interceder pela nossa casa, pela nossa família, Senhor. Pai, interceder, Senhor, por cada pai, por cada esposa, Senhor, por cada mãe, por cada esposa, Senhor, por cada filho, Senhor, por cada filha, meu Deus. Senhor, que a Tua presença, Senhor, nos inunde a nossa casa, Senhor, inunde a nossa família, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, que a nossa casa pertence ao Senhor, que a nossa família pertence ao Senhor. Pai eterno, nós queremos profetizar, Senhor, sobre a nossa casa, nossa família, sobre a nossa geração, Senhor. Ó Deus, que seja uma geração, Senhor, de adoradores, Senhor, de filhos e filhas, Senhor, que te busquem, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, e queremos interceder, Senhor, por todos aqueles que estão longe de Ti. Longe, Senhor, da Tua presença, Senhor. Longe, Senhor, ó Deus, Senhor, da Tua família, Senhor, da família espiritual, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos profetizar a salvação, Senhor. Queremos profetizar, Senhor, que eles irão Te conhecer. Traga de volta, Senhor. Traga de volta para perto, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, que a nossa casa, a nossa família, Senhor, ó Deus, pertence ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos interceder, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que estão, ó Deus, desempregados, Senhor, que estão precisando de uma porta de emprego, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, cada pai de família, cada mãe, Senhor, que precisa trabalhar, que precisa, Senhor, do sustento, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que nessa hora o Senhor venha abrir as portas, Senhor, do emprego, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. É aquele, Senhor, que abre as portas, Senhor, aonde elas estão fechadas. Só o Senhor pode abrir. Então, nessa hora, nós queremos profetizar, Senhor, e declarar, Senhor, ó Pai, que as portas se abrirão, Senhor. Ó Deus, para aquele que estiver desempregado. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos orar, interceder, Senhor, pelo nosso país, Senhor, pelo Brasil, Senhor, que está acometido dessa doença, Senhor, essa doença terrível, Senhor. Nós queremos repreender, Senhor, a Covid, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, repreender essa enfermidade, Senhor, que assola o Brasil, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que os índices, Senhor, caiam, Senhor. Que os índices retrocedam, Senhor. E que essa doença, Senhor, seja extirpada do nosso meio, do nosso país, do nosso estado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos. Por todos aqueles que estão, Senhor, internados, Senhor, nos leitos de UTI, Senhor. Aqueles que estão precisando de um cuidado médico, Senhor. Que eles recebam a Tua vida, Senhor. Que eles recebam a Tua cura, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, intercedo por cada um deles, Senhor. Intercedo por esse ator, Senhor, que está, Senhor, precisando, Senhor, de uma cura, Senhor. Que está respirando, Senhor, por pulmões artificiais, Senhor. O Senhor é aquele que pode restaurar os pulmões, Senhor. Então, Senhor, cura este ator. Cura todos aqueles, Senhor, que precisam, Senhor, deste momento, Senhor, de um alívio, de uma cura, Senhor, de um milagre, Senhor, em seus físicos, Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro e intercedo por todos os médicos, Senhor, enfermeiros, Senhor, auxiliares de enfermagem, Senhor, todos aqueles que estão, ó Deus, de uma maneira direta e indireta, Senhor, ali, Senhor, nos hospitais, Senhor, cuidando, Senhor, dessas vidas, meu Pai, de todos, Senhor, auxiliar de limpeza, Senhor, de todas as recepcionistas, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, guarda, Senhor. Guarda e protege, Senhor, dessa doença maldita. Nós repreendemos, Senhor, essa enfermidade em nome de Jesus. Oramos por todos aqueles que precisam, Senhor, de uma cura, Senhor, na sua coluna, Senhor. Nos lembramos agora, Senhor, da Andréia, Senhor, que está com hérnia de disco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa curá-la, Senhor, dessa hérnia.
Nós repreendemos toda a hérnia de disco alojada ali, Senhor, na coluna, Senhor, da Andréia, Senhor. E declaramos, Senhor, a tua cura, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos sara. O Senhor é aquele que nos sara, Senhor. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Na cruz do Calvário, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, Senhor. Então que nessa hora, Senhor, ó Deus, haja cura, Senhor, para o físico da Andréia, onde ela estiver, Senhor. Em nome de Jesus, nós intercedemos também, Senhor, por todos aqueles que estão com câncer, Senhor. Ó Senhor, Tu és poderoso, Senhor. Tu és maior que o câncer, Senhor. Tu és maior do que qualquer enfermidade. O Senhor tem todo o poder em Tuas mãos. Em Teu nome, Senhor, nós temos autoridade para repreender, Senhor, todo câncer. Agora, Senhor, que aflige os Teus filhos, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós também queremos interceder nessa hora por missões. Por aquele casal, Senhor, que nós temos adotado, Senhor, que a nossa igreja tem ajudado no sustento, Senhor, que eles estão alojados ali, Senhor, na tríplice fronteira, Senhor, do Brasil com o Paraguai e a Argentina, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos interceder, Senhor, pelas suas vidas espirituais. Senhor, que haja, Senhor, revelação, que haja graça, Senhor, que haja autoridade, Senhor, que haja unção, Senhor, unção do Teu Santo Espírito, Senhor, ali com eles, meu Pai. Abra as portas ali, Senhor, para eles. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor, de uma maneira surpreendente e milagrosa, abra as portas do reino de Deus ali na tríplice fronteira. Nós intercedemos, Senhor, pela Tua igreja naquela região, Senhor, e repreendemos toda a obra do mal, toda a obra das trevas, Senhor, que se levanta contra o Teu reino, que se levanta, Senhor, contra a propagação, Senhor, do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que aquela família, Senhor, ó Deus, que está ali alojada, Senhor, sejam usadas poderosamente por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos pela sua saúde, Senhor, física, Senhor. Livra ele, Senhor. Livra ele, Senhor, de doenças, Senhor, que possam, Senhor, paralisá-lo, Senhor, que possam paralisar, Senhor, o ministério ali, que possa paralisar o avanço do reino, Senhor. Dê saúde física, Senhor, para eles, em nome de Jesus. Levanta novos mantenedores, Senhor. Toca nos corações, Senhor, do Teu povo, de igrejas, pastores, membros, Senhor, para que nós possamos, Senhor, colocar a mão no bolso, Senhor, e ajudar, Senhor, aqueles que vão, Senhor, aqueles que estão no campo, Senhor. Então levanta novos mantenedores, Senhor. Ó, Pai, e abençoa eles, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que tiveram, Senhor, ali Covid na nossa igreja, Senhor. Nós oramos para que as sequelas, Senhor, para que eles fiquem sem sequelas, Senhor. Nós repreendemos toda dor na perna, Senhor, todo cansaço, Senhor, físico, Senhor. Toda queda de cabelo, Senhor. Toda falta de ar, Senhor. Seja repreendido em nome de Jesus. Receba a cura do Senhor sobre a tua vida. Receba agora em nome do Senhor Jesus cura física sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode repetir comigo? Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus por esse momento. Se você tiver algum pedido de oração, eu queria convidar você nesse momento a enviar uma mensagem para nós, ou pelo WhatsApp, deve estar aí na tela, ou por uma mensagem aí. Esse culto está sendo ao vivo, então você pode mandar, que nós estaremos anotando. E ao final do culto nós estaremos orando. Amém? Glória a Deus. Nesse momento eu queria dar uma palavra sobre dízimos e ofertas. E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, capítulo 8,
verso 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. O apóstolo Paulo aqui em Coríntios, escrevendo a carta direcionada à igreja de Corinto, ele ali lembra os irmãos e dá a conhecer aos irmãos algo tremendo, algo que estava acontecendo na igreja da Macedônia. O que é que Paulo, então, faz conhecer ali os irmãos? Algo maravilhoso. Veja, Paulo diz que no meio de muita prova de tribulação, eles manifestaram a abundância de alegria. Ou seja, a existência, meus amados irmãos, de tribulação, ela não impede a manifestação da abundância de alegria na nossa vida. Primeiro ponto aí que Paulo ele nos exorta é isso. E ele fala algo maravilhoso. Ele fala que aqueles irmãos em profunda pobreza, na profunda pobreza deles, superabundou grande riqueza de sua generosidade. Ou seja, a generosidade, ela pode superabundar mesmo em meio à pobreza, mesmo em meio à escassez. Então, veja que a palavra do Senhor, ela traz algo para nós maravilhoso. Ela fala que nós podemos manifestar alegria, mesmo quando nós estamos em tribulação. Ela fala que nós podemos ser generosos, mesmo na nossa pobreza, mesmo quando a gente não tem. Então, é isso que nessa noite eu venho falar para os irmãos, que os irmãos reflitam sobre isso. Olha que glória, que coisa maravilhosa. Mesmo na tribulação, eles eram alegres. Mesmo em pobreza, eles eram o quê? Generosos. Eles tinham generosidade. Glória a Deus por isso. E o versículo 3 fala assim, Paulo falando, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Ou seja, eles se voluntariaram a ser generosos, a ajudar, a contribuir, a ofertar, a cooperar. Que glória, meu Deus, meus amados irmãos, dessa igreja da Macedônia. E no versículo 4 ele fala assim, olha só que o versículo 4 nos diz, o apóstolo Paulo falou que eles rogaram, ou seja, eles pediram com insistência a graça de participarem da assistência aos santos. Ou seja, eles pediram insistentemente, eles insistiram com Paulo, sabe? Para participarem, ajudarem, contribuírem na assistência aos santos. Olha que igreja maravilhosa. Então, nessa noite, eu queria convidar você a você externar, manifestar generosidade. Mesmo em meio às tribulações, tenha um coração alegre. Mesmo na pobreza, na dificuldade financeira, manifeste generosidade. Insista, queira participar, queira ajudar a obra do Senhor na assistência dos santos.
Amém? Glória a Deus, porque nesse mês que se passou, nós ajudamos 4 famílias. A igreja do Senhor teve o suficiente para ajudar 4 famílias. Nós podemos ajudar mais, mas a Bíblia diz que nós devemos ajudar primeiramente os domésticos da fé, aqueles que são do Senhor. Então nós temos feito o que a palavra de Deus diz, nós louvamos a Deus porque temos, mas eu quero te convidar a você ajudar, a você insistir, a você contribuir, a ser generoso. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém? Queria nesse momento pedir para que você separe aí o seu dízimo e a sua oferta. Vocês que já contribuíram, já depositaram. Nesse momento, você separe aí. Separe aí. Uma outra coisa. Na semana passada nós tivemos ali o terceiro domingo, que foi a oferta missionária. Então, meu irmão, se você não fez, faça agora. Separe um valor para missões. Nós temos contribuído com missões em 3 frentes. Nós contribuímos com a oferta missionária nacional, que é da obra da Convenção das Igrejas do Brasil para Cristo, do Estado de São Paulo. Nós contribuímos também com Portas Abertas, o segundo ponto. E o terceiro, nós ajudamos um casal lá na Tríplice Fronteira. Ok? Então, não deixe de contribuir com a oferta missionária também, tá bom? Se você contribuiu, se você fez esse depósito, eu queria que você nessa hora separasse aí. Nós vamos consagrar a Deus nesse momento. Amém? Vamos lá? Pai eterno, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar todos os dízimos e ofertas, Senhor, que foram feitos, Pai, durante essa semana na conta corrente da igreja, Senhor. Eu quero consagrar, Senhor, na tua presença, Senhor. E quero declarar, Senhor, na vida do meu irmão, Senhor, que não faltará, Senhor, não faltará provisão, Senhor, não faltará mantimento, Senhor, não faltará trabalho, Senhor, não faltará, Senhor, o necessário, Senhor, para a vida do meu querido irmão, Senhor. Continua, Senhor, suprindo as suas necessidades, Senhor. Continua, Senhor, ó Deus, ali mantendo, Senhor, a vida dos meus queridos irmãos, Senhor. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, pela fidelidade, Senhor, de cada um deles, meu Pai. Nessa hora eu também peço, Senhor, por aquele que não pode contribuir, por aquele que está impedido, Senhor. Seja por um desemprego, seja por estar doente. Senhor, nós queremos nessa hora, como já oramos, Senhor, pedir para que o Senhor abra as portas do emprego, para que ele, esse meu querido irmão que estiver desempregado, Senhor, ele então consiga, Senhor, esse novo emprego, essa nova vaga, Senhor, de emprego, Senhor, e que ele tenha, Senhor, aonde conseguir, Senhor, a sua manutenção, Senhor. Ó Deus, queremos orar também, Senhor, por todos aqueles que trabalham por conta. Aqueles que são, ó Deus, autônomos, Senhor. Aqueles que têm uma empresa, Senhor. Pai, abra, Senhor, as portas também ali, Senhor. Pai, que haja novos contratos, Senhor. Pai, faça, Senhor, ó Deus, que sempre haja clientes, meu Pai. Deus, que os teus filhos não tenham necessidade nenhuma, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, você pode fazer depósito na conta corrente da igreja, e é no Banco Itaú, agência 6906, conta corrente 21 508, dígito 9, e o Pix é o 28 769 369 0001 82. Ok? Não deixe de contribuir, meus amados irmãos, porque a nossa igreja, eu louvo a Deus porque nós temos o necessário, porém, as despesas também são fixas, o aluguel, nós não estamos nos reunindo, mas o aluguel cai todo mês, luz, água, né? Telefone, internet, essas coisas são fixas. Nós também temos despesas fixas que fizemos alguns meses atrás, e precisamos
que os irmãos continuem honrando, para que a casa do Senhor sempre tenha o necessário, tá bom? Então não deixe de contribuir. Depois que você fizer a tua contribuição, teu depósito bancário, então você envia o comprovante para um dos nossos tesoureiros, o Davi ou a Cris, tá bom? Para que eles possam contabilizar na conta da igreja. Se possível, fale o que é oferta missionária, fale o que é a oferta e fale o que é dízimo, para que a gente possa saber e direcionar, tá bom? Deus abençoe vocês pela generosidade. Na quarta-feira nós temos culto, vamos começar no início da semana. Amanhã nós temos célula às 8h30 da noite na Vila Mirante. Nós estamos reunidos online por uma plataforma chamada Meet. Então, se você quiser participar dessa célula amanhã às 8h30 da noite, você procura o Edson, procura ali a Michele, o Carlinhos, ali a Edileuza, e aí vocês vão ser direcionados para isso, tá bom? Na quarta-feira nós temos culto de ensino da Palavra do Senhor às 20 horas. Em ponto nós estamos estudando sobre fé e autoridade. Nós estamos estudando uma questão prática, como nós devemos agir, como nós devemos manifestar a fé, né? Então tem sido um tempo maravilhoso de Deus. Não deixa de se conectar às 8 horas da noite. Na quarta-feira também é o dia do nosso jejum. Eu convido você a jejuar na quarta-feira pelo tempo que você puder. Não precisa ficar o dia inteiro. Pode ser um tempo determinado ali onde você vai dedicar ao Senhor. Mas é um jejum completo. Eu não creio de jejum parcial. Eu creio no jejum completo, até de água, tá bom? Não deixe de jejuar, não deixe de ter essas práticas espirituais, como jejum, como oração. Não deixa, porque é isso, a leitura da palavra, né? Então essas coisas é que nos edificam a nossa vida, tá bom? Os dias são maus, as influências são tão más, que se nós não estivermos edificados em Deus, nós vamos ser atraídos e vamos ser enganados por essas coisas, tá bom? Não deixa de fazer isso. Na sexta-feira, nós também temos agora nossas células, né? Então, de segunda eu já falei, ali na Mirante, né? Às 8h30 da noite. Na sexta-feira, no Guarani, às sexta-feira, às 8h30 da noite. E também no Jaraguá, às 8h30 da noite. Se você não quer participar de alguma dessas células, e eu convido você, eu não quero falar a palavra convocar, porque ninguém é obrigado a fazer nada, mas seria importantíssimo você se relacionar com os irmãos. Existe um mal na igreja atual. A igreja atual, ela acha que se relacionar é apenas presencialmente. E eu não concordo com isso, porque nós podemos nos relacionar online. Nós temos que aprender a se relacionar também com os irmãos, sem ser no culto presencial, né? Então nós temos que aprender a ligar para o irmão, a mandar uma mensagem de WhatsApp para o irmão, ali no Facebook, no Instagram, a estar conectado, se relacionando com os irmãos. E a célula é um momento para você ali se relacionar, entrar, sabe? Minha mãe tem 86 anos e eu fiquei tão feliz na sexta-feira, porque ela conseguiu entrar sozinha. Ela conseguiu entrar e ela conseguiu se relacionar com os irmãos ali, virtualmente. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Então, meus amados irmãos, não percam essa oportunidade de estar se conectando numa das nossas células. Amém? Domingo é Santa Ceia do Senhor. Nesse domingo, todo primeiro domingo do mês é culto de ceia, e ele é às 9 horas da manhã, não é às 18. Então coloque aí o teu despertador
para acordar cedo e participar conosco da Santa Ceia do Senhor, tá bom? Participe nos horários, não deixa para ver o culto depois, não. Vê agora, no horário certo, às 9 horas da manhã, às 18, às 8 horas da noite, às 8h30, nas células, tá bom? Não deixa de fazer isso no horário, tá bom? Priorize o culto da tua igreja. Não deixa de assistir o culto da tua igreja para assistir o culto das demais igrejas. Você faz parte de uma família espiritual, o BPC Mirante. Então você participa do culto juntamente com os teus irmãos espirituais, tá bom? Amém? Glória a Deus. Acredito que é só. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora, através da vida do Edson. Tem me ajudado nesse momento, eu tenho compartilhado esse momento com ele. Amém? Deus abençoe a tua vida. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Bendito seja o nome do Senhor. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez juntos para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Amém? Queria te convidar que você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Amém? Colossenses, capítulo 4, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Venha tratar profundamente os nossos corações nesta noite a respeito deste assunto. Traz revelação, Senhor. Traz direção para as nossas vidas. Que barreiras, Senhor. Tudo aquilo que nos impede, Pai, de orar, de buscar a tua presença, buscar a tua face, Pai, venha cair por terra em nome de Jesus nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua palavra cumpra o seu propósito, Senhor, sobre as nossas vidas, para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Amém? Glória a Deus. Queria falar com os irmãos um pouquinho a respeito de oração, um assunto extremamente extenso, né? Mas eu vou tentar aqui passar para os irmãos algo que Deus colocou no meu coração, chamou a minha atenção, e eu me coloco em primeiro lugar nessa lista, né? Talvez você também se enquadre, né? Eu me coloco em primeiro lugar porque eu também careço da misericórdia do Senhor. Eu também necessito, né, aprender mais de Deus, aprender mais a respeito da palavra, das Escrituras. Todos nós precisamos, amém? Mas eu me coloco em primeiro lugar porque eu também preciso. Não é porque eu estou aqui à frente dos irmãos trazendo esse assunto que eu também não careça de ser tratado pelo Senhor, de ser renovado, transformado pelo Senhor através da palavra, através da oração. Amém? E esta noite eu queria dividir com os irmãos justamente a respeito da oração. Eu busquei o significado da palavra oração num dicionário bíblico, né? E eu achei interessante a definição que esse dicionário trouxe. Então ele define oração da seguinte forma: aproximação de Deus por meio de palavras, pensamentos, em particular ou em público. Amém? Então nós precisamos entender uma coisa: a oração não é somente aquele momento em que nós vamos nos direcionar a Deus no sentido de
pedir pedir a intervenção do Senhor por uma enfermidade, pedir a intervenção do Senhor por um problema, por uma necessidade, né? Ou seja, nós não podemos achar, né? Nós não podemos ver a questão da oração como aquele momento em que nós relatamos a Deus todas as nossas necessidades, né? Todas as nossas lutas, tudo aquilo que nós estamos passando ou sofrendo, né? Seja enfermidade, seja questões materiais, seja questões financeiras, seja questões emocionais, amém? Então a gente não pode colocar a oração como aquele momento em que nós colocamos diante de Deus as nossas petições, amém? Oração é muito mais do que isso, né? Então veja, a definição no dicionário de oração fala do que? Aproximação de Deus. Então a oração, qual é o papel dela? Qual é o propósito da oração? É nos aproximarmos de Deus, amém? Por meio do que? Por meio de palavras, por meio de pensamentos, em particular ou em público. No nosso caso aqui hoje, em particular, amém? Nós não vamos falar daquela oração, como eu já disse, em que nós vamos colocar diante de Deus as nossas petições. Vamos pedir para que o Senhor atue a nosso favor por conta de uma enfermidade, por conta de um problema, seja ele financeiro, seja ele material, seja ele emocional. Não, nós vamos falar da oração, aquele momento de oração em particular, amém? Aquele momento de oração em particular, esse momento ao qual nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos do Senhor através da oração, seja ela por palavras, seja ela por pensamentos, seja ela através do silêncio, mas é aquele momento em particular, é aquele momento entre você e Deus. E nós precisamos deste momento, nós precisamos deste particular com Deus, nós precisamos priorizar este particular com Deus, que é a oração. Amém? Então a oração, ela nos aproxima de Deus, ela nos leva para perto de Deus. Tudo bem, irmãos? E é esse tipo, e é essa oração, né? É essa oração que a Igreja do Senhor, nós como Igreja do Senhor, temos negligenciado, nós temos falhado com relação a isso. E como eu disse no começo, eu sou o primeiro da lista. Por quê? Porque nós precisamos ter esse momento com Deus. E por conta da nossa correria, por conta dos nossos afazeres, por conta de tudo aquilo que nós acabamos priorizando na nossa vida, nós acabamos deixando de lado este momento tão necessário e de extrema importância para a nossa vida espiritual. E aí nós acabamos focalizando a oração no sentido de levar a Deus as nossas petições para que o Senhor supra as nossas necessidades. E nos esquecemos que a oração não é só isso. A oração é muito mais do que isso. A oração é aquele momento ao qual nós nos aproximamos de Deus, não para pedir, mas é aquele momento em que nós nos aproximamos de Deus por meio de palavras e pensamentos no particular. Mateus 6:6. Entra no seu quarto, fecha a tua porta, ore ao teu Deus em particular, que Ele, em particular, em secreto, vai te responder. O Senhor vai falar com você, mas não para suprir as suas necessidades humanas e terrenas, não, para suprir as suas necessidades
espirituais. Amém? Esse é um momento onde Deus vai e precisa e quer, né, suprir a minha e a sua necessidade espiritual. Amém? Não é a nossa necessidade humana, terrena, não, a nossa necessidade espiritual. Deus precisa tratar conosco, Deus precisa tratar com o nosso coração, com o nosso ser, né? O Senhor precisa nos edificar, nos renovar, nos transformar. E é nesse momento de oração, é nesse momento de intimidade com Deus, é que nós vamos crescer, é que nós vamos amadurecer espiritualmente. Amém? Porque esse momento de oração, esse momento de aproximação de Deus, ele está vinculado também com a palavra. Amém, irmãos? Está vinculado com a palavra também. Então Deus irá tratar comigo, com você, em particular, nesse momento específico ao qual nós separamos exclusivamente para o Senhor, e através da oração, através da nossa comunhão com Deus, da nossa aproximação do Senhor, Ele vai tratar a nossa vida espiritual, Ele vai tratar o nosso coração, Ele vai tratar a nossa alma, amém? Ele vai tratar a nossa vida, para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva espiritualmente, amém? Então esse é o objetivo da oração. Então se você tinha um pensamento no sentido de que a oração é aquele momento em que você faz as suas petições a Deus e Deus responde às suas necessidades, não, a oração não é isso. A oração, ela é muito mais profunda, ela é muito mais específica, ela vai muito além do que apenas pedir, do que apenas expressar a Deus as nossas necessidades. Amém? A oração, ela nos conduz, ela nos leva, ela nos direciona para a presença de Deus. E ali nós podemos ter comunhão com o Senhor. Amém? Então veja, com relação à oração, como eu já falei, ela não é aquela oração que nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades, as nossas petições, aquilo que nós precisamos, amém? Porque já é da nossa natureza, né? Da natureza humana, a postura de pedir, amém? Nós apenas nos achegamos a Deus para pedir, né? Pedir para que o Senhor cure, para que o Senhor restaure, para que o Senhor entre com providência, enfim, apenas pedimos ao Senhor. Em todo momento nós nos referimos a Deus com a intenção de pedir, de solicitar algo a Deus no sentido de suprir as nossas necessidades humanas, nossa necessidade terrena. Amém? E não é somente isso. Amém? Não é somente isso. A oração, ela vai muito mais além, como eu já disse, e estou enfatizando isso, né? Porque a gente criou essa, como eu posso dizer, essa postura, né? De olhar para Deus e ver Deus como aquele que vai suprir, aquele que vai fazer, aquele que vai realizar tudo, né, na minha vida através
das minhas petições, através das minhas necessidades, através das minhas carências, né? Vamos dizer assim. Mas a oração não é basicamente isso, amém? Faz parte, lógico. Temos que orar, interceder, temos que orar, temos que interceder, temos que colocar diante de Deus, clamar ao Senhor para que Deus cure, para que Deus liberte, para que Deus restaure, para que Deus entre com providência. Sim, temos que fazer isso, né? Mas não é prioridade, amém? Não é prioridade. Já já nós vamos falar a respeito disso. Então, a oração não é um momento de petição, de colocar diante de Deus as minhas necessidades humanas. Tudo bem? A oração trata-se daquele momento em que nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, ou seja, a presença de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, Mateus 6, versículo 33, conhecidíssimo, todos nós conhecemos, mas não agimos de acordo com a palavra de Deus, né? A gente só se concentra na parte B do versículo, onde ele diz: todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas, amém? E a gente se esquece da parte A, e a parte A diz o quê? Buscai, ou seja, buscai através do quê? Através da oração. Orai, pois, em primeiro lugar, buscando o quê? O reino de Deus, buscando a presença de Deus, buscando a comunhão com Deus. Então, buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino, a presença de Deus, a presença do Senhor, a presença de Jesus. Em primeiro lugar, o Senhor. Em primeiro lugar, a comunhão com Deus. Em primeiro lugar, a oração, aquela oração a qual nós buscamos a presença de Deus. Aquela oração a qual nós nos aproximamos de Deus por meio de palavras, por meio de pensamentos, em particular. É um momento meu e de Deus, é um momento seu e de Deus. Entenda, não é um momento de nós fazermos petições a Deus. Não é um momento de nós ficarmos clamando a Deus para que Ele supra as minhas necessidades ou as nossas necessidades humanas, terrenas. É um momento em que nós vamos buscar a presença de Deus, é um momento em que nós vamos nos aproximar de Deus, é um momento em que nós vamos ter comunhão com Deus. Amém? É um momento de intimidade com Deus, é um momento onde o Senhor vai tratar, é um momento onde o Senhor vai tratar a nossa vida espiritual. Esse é o objetivo, esse é o propósito. Nos colocarmos diante de Deus. Então não é um momento em que nós vamos descarregar uma lista diante do Senhor, não. Esse momento da oração é um momento de estarmos face a face com o Senhor. É um momento de nós estarmos em particular com Deus. É o momento de nós estarmos diante do Senhor. Diante do Senhor. E estar atento à voz do Senhor. E permitir que nós sejamos direcionados pelo Espírito Santo neste momento de oração, neste momento de aproximação de Deus. É literalmente mergulhar ali na presença do Espírito Santo e deixar com que Ele te leve. E deixar com que Ele te leve ao Santo dos Santos. Que Ele te conduza ao Santo dos Santos. Amém?
Este é o momento. E é este momento que está fazendo falta para a minha vida espiritual e tenho certeza também que para a sua vida espiritual também. É um momento muito importante, é um momento extremamente necessário para nós como igreja, como povo de Deus. Amém, irmãos? Então nós precisamos deixar um pouco de lado esta questão de querer priorizar as nossas petições, as nossas necessidades humanas e terrenas e começarmos a priorizar a presença de Deus. Amém? Priorizar a presença de Deus. Então, o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, bem conhecido. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino e a sua justiça, ou seja, buscar a presença de Deus. No livro de Mateus, capítulo 6 ainda, do versículo 25 ao versículo 32, eu vou ler só o 25 com os irmãos. Amém? Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aí, a partir do versículo 25 até o versículo 32 do capítulo 6 de Mateus, né? O texto, o Senhor Jesus Cristo, nos mostra uma escala de valores, né? Jesus faz uma escala de valores nesse texto, né? Onde ele diz o quê? Que o corpo, né? O corpo físico, ele vale mais do que o vestuário, do que a roupa. Então o corpo físico, ele vale mais do que a roupa. Ele diz também que a vida vale mais do que a comida que a sustenta. Então a vida, ela é mais valiosa do que o alimento que a sustenta. E ele diz também que acima de todas estas coisas, acima destas e tantas outras coisas terrenas, acima destas e de tantas outras coisas terrenas, necessidades humanas, está a comunhão espiritual com Deus. Então veja, o corpo vale mais do que o vestuário, a vida vale mais do que a comida que a sustenta, mas acima destas e de tantas outras coisas, de tantas outras necessidades que eu e você temos, há algo que está acima de tudo isto. Há algo que está acima de toda a minha e a sua necessidade humana terrena. Amém? Está acima de toda, não é uma parte, não é um período, não. Está acima de tudo, está acima de toda a minha necessidade, está acima de toda a sua necessidade humana e terrena, que é o que? A comunhão espiritual com Deus. Nós precisamos ter comunhão espiritual com Deus. E para nós termos comunhão espiritual com Deus, nós precisamos priorizar urgentemente. Eu repito aqui, eu me coloquei como primeiro da fila. Eu preciso priorizar. É necessário que eu priorize na minha vida a minha comunhão espiritual com Deus. É necessário. É urgente isso, irmãos. É urgente. Precisamos
priorizar a nossa comunhão espiritual com Deus através da oração. Eu repito, oração não é aquele momento em qual nós colocamos as nossas petições diante de Deus para que Ele supra as nossas necessidades humanas e terrenas. Não. O momento da oração é aquele momento onde nós nos colocamos diante de Deus, buscando a sua face, através de palavras, através de pensamentos, em particular, é um momento meu e de Deus, é um momento seu e de Deus e de mais ninguém, irmãos. E nada pode tomar, nada pode estar, nem tomar, nada pode estar, nem tomar acima da nossa comunhão espiritual com Deus. Então, por isso que Mateus 6,33 fala: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça. Ou seja, buscai em primeiro lugar a comunhão espiritual com Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja, quem dá a Deus a posição central em sua vida, gozará do seu cuidado onipotente e eterno. Amém? Quem dá a Deus a posição central, ou seja, quem coloca Deus como o centro da sua vida, Deus precisa ser o centro da minha vida e da sua vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o centro, Ele tem que ser o centro da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Amém? Ele tem que ser o centro. Temos que priorizar a presença de Deus. Veja, o Senhor não pode ser o primeiro na minha vida nem na sua vida. Porque se nós o considerarmos como primeiro, nós estamos incluindo o Senhor numa lista de várias coisas que nós julgamos ser prioridade para as nossas vidas. E nada pode estar equiparado ao Senhor Jesus Cristo ou acima do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está acima de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo está acima da minha e da sua necessidade humana e terrena. Ele está acima. Em primeiro lugar, o Senhor. Então, quem dá a Deus a posição central, quem coloca o Senhor como centro, prioriza o Senhor na sua vida, este vai desfrutar do cuidado eterno do Senhor. Ou seja, o Senhor vai suprir as suas necessidades. As demais coisas o Senhor vai acrescentar. Mas nós precisamos priorizar a oração no sentido de nos aproximarmos de Deus, no sentido de buscarmos a presença de Deus para termos uma comunhão espiritual com o Senhor. Amém? Então o Senhor tem que ser o centro, tem que ser a prioridade da minha vida e da sua vida como igreja, como servos do Senhor, como povo do Senhor, como Israel do Senhor. Eu tenho que priorizar Deus. Nós temos que priorizar Deus, temos que priorizar a comunhão com Deus. Temos que priorizar a comunhão espiritual com Deus. Veja, eu falei no começo, é um momento onde Deus vai tratar com a nossa vida espiritual. É um momento espiritual. Nós somos espírito, o Senhor é espírito. É um momento onde nós nos relacionamos com o Senhor e ali o Senhor trata a nossa vida espiritual. Amém? Não é um momento de petição, não é um momento de expor diante de Deus as nossas necessidades. Não é esse o momento. Ultimamente nós temos invertido o versículo 33 do capítulo 6 de Mateus. Nós temos colocado como prioridade para que Deus
supra as nossas necessidades, para que o Senhor acrescente todas as coisas, né, que nós necessitamos. E depois, e só depois, e se assim nós lembrarmos, e se assim nós tivermos um tempo, tivermos disponibilidade, nós vamos tentar buscar a presença de Deus, tentar nos aproximar de Deus para termos uma comunhão espiritual com o Senhor. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, porque, como eu disse no começo, eu também preciso, necessito, né? Eu sou falho, eu erro, e eu confesso aos irmãos que eu tenho errado nessa questão da oração, de ter um momento em particular com Deus. E nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer isso. Precisamos admitir que estamos falhando, que estamos errando, que estamos negligenciando o nosso Deus. Sabe, precisamos reconhecer que nós estamos sendo egoístas. Amém? Estamos sendo egoístas para com Deus. Priorizamos as nossas necessidades. Priorizamos as demais coisas. E nos achegamos a Deus, a fim de entregar a Ele as nossas petições, os nossos pedidos, as nossas necessidades. Só sabemos pedir, 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 pedir. Mas não tiramos um tempo para nos aproximar de Deus, em particular, em secreto, e ali apenas ouvir a voz de Deus, e ali apenas ouvir a voz do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E para nós ouvirmos o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja, ou seja, a mim e a você, nós precisamos ter um momento de oração. Um momento de oração. Aquela oração que nos aproxima de Deus. Aquela oração que nos leva a ter uma comunhão espiritual direcionada pelo Espírito Santo. Coisas tremendas, coisas maravilhosas, irmãos. Sabe, Deus quer se revelar a mim e a você. Deus quer falar comigo e com você. O Senhor quer tratar o íntimo do meu ser, o íntimo do seu ser. Porque o Senhor quer mudar a minha vida e a sua vida. Não mudar a nossa vida no sentido humano, terreno, mas no sentido espiritual. No sentido espiritual. O Senhor quer edificar a minha vida e a sua vida na rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Precisamos buscar a presença do Senhor. Precisamos buscar a presença do Senhor. Precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem que ser o centro da nossa vida. Que o Senhor Jesus Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, principalmente da minha vida e da sua vida. A nossa vida tem que estar firmada nele. A nossa vida tem que estar estruturada nele. Amém? Veja, Romanos 8,
Romanos capítulo 8, versículo 32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Oh, meus queridos, se o Senhor não poupou o seu próprio filho, não poupou o Senhor Jesus Cristo, antes por mim e por você, por todos nós, por todo ser humano, seja ele cristão ou não, o Senhor entregou o seu próprio filho por todos nós. Porventura o Senhor não suprirá todas as coisas, o Senhor não suprirá as nossas necessidades em Jesus Cristo? O Senhor conhece as nossas necessidades, irmãos. Deus conhece o que eu preciso, o que você precisa, o que nós necessitamos. Como eu disse, nós precisamos sim orar, Senhor, fazer uma petição ao Senhor, para que o Senhor intervenha numa cura, numa restauração, num livramento, né? Nós temos sim que orar, precisamos orar. É certo orar, é certo colocar diante de Deus as nossas necessidades, é certo colocar diante de Deus. Errado é nós priorizarmos estas necessidades antes de Deus. Amém? Então que a gente entenda que a oração, ela não é um momento de petição, mas ela tem que ser um momento onde nós nos aproximamos de Deus para termos comunhão espiritual com Ele. Amém? E nós precisamos priorizar isso. Priorizar isso. Precisamos entender que Deus é o Senhor que supre as nossas necessidades a partir do momento que nós colocamos, a partir do momento que nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo tem que ser o centro, tem que estar na posição central. Jesus é o centro. Todas as coisas foram feitas por Ele e através dEle e para Ele. E nada do que foi feito teria acontecido se não fosse por Ele. Então, sem o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos fazer nada. Então, o Senhor Jesus, Ele tem que ser o centro das nossas vidas, ou seja, nós temos que priorizar a comunhão com Deus, a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, a comunhão espiritual com o Senhor. Amém? Entender que este momento de oração, Mateus 6,6, né? de nos reservarmos, de nos ausentarmos, né? de todas as coisas e de todos, para ali priorizarmos a comunhão com Deus. Priorizarmos ali a presença de Deus. E assim ali, naquele momento, naquele ambiente de comunhão, naquele ambiente espiritual, que é o momento em que você está buscando a presença de Deus, o momento que você está se aproximando da presença de Deus através da oração, através da comunhão espiritual, através da leitura da palavra, é um momento seu e de Deus ali. Amém? E nada pode intervir nisso, nada pode atrapalhar isso. Não deveria, mas infelizmente nós estamos sendo privados, nós estamos sendo roubados, né? As nossas preocupações, as nossas necessidades, as nossas
aflições, os nossos medos, os nossos receios e tantas outras necessidades humanas e terrenas nos tem privado ou roubado um tempo precioso, o qual nós poderíamos estar diante do Senhor. Poderíamos estar diante de Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente fica até, eu falo por mim, fica até meia-noite, 1, 2 da manhã, sem sono, mas fica sentado ali no sofá, mudando de canal a TV. E aí nós não nos apercebemos, né? A gente não percebe que esse tempo que a gente está ali gastando o controle, mudando de canal, nós poderíamos estar em comunhão com Deus. 1 hora, 2 horas, de repente até mais tempo. Os irmãos estão compreendendo? A gente acaba jogando fora, a oportunidade de estar na presença de Deus, a oportunidade de buscar a presença de Deus, a oportunidade de ter comunhão espiritual com Deus, a oportunidade de ouvir Deus. Nós desperdiçamos, nós jogamos fora. E eu estou aqui conversando com os irmãos, estou falando aqui com os irmãos e o Espírito Santo está me trazendo isso à memória. Porque às vezes eu me coloco nessa condição, fico até de madrugada, às vezes mudando de canal. E aí chega um determinado horário, bate aquele sono, você desliga e vai deitar. Que tempo precioso eu joguei fora. Que tempo precioso eu desperdicei. Que tempo precioso nós desperdiçamos em estar na presença de Deus, mesmo sem falar nada, mas ali na presença do Senhor, glorificando o Senhor, lendo a palavra do Senhor, amém? Buscando o Senhor, estando na presença do Senhor, a gente desperdiça o nosso tempo com coisas terrenas, com coisas passageiras, com coisas que não edificam, com coisas que não vão trazer benefício espiritual nenhum para a nossa vida, não vão trazer nada que vá interferir de uma forma positiva no nosso crescimento espiritual, muito pelo contrário. Tudo isso nos afeta negativamente. Amém? Precisamos mudar. Veja, estou encerrando. Todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Amém? Todo declínio, toda queda espiritual, ela começa quando nós negligenciamos a oração. Negligenciar a oração, irmãos. Vou repetir de novo. Negligenciar a oração é aquele momento em que nós priorizamos as demais coisas e não priorizamos a presença de Deus, em buscar a presença de Deus. É aquele momento em que as demais coisas são o centro da nossa vida. E na realidade, Deus tem que ser o centro das nossas vidas. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Então todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Veja, nenhum coração pode desenvolver-se bem
sem muita comunhão íntima com Deus. Não existe nada que possa compensar a falta dela, ou seja, a falta da oração. Olha que interessante isso. Nenhum coração pode desenvolver-se bem sem muita comunhão íntima com Deus. Ou seja, nós, como espírito, nós somos espírito, nós precisamos ter comunhão íntima com Deus para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que a gente possa amadurecer espiritualmente. E para que isso aconteça, nós precisamos ter comunhão íntima com Deus através da oração. Porque se nós não buscarmos a comunhão íntima com Deus através da oração, a oração em particular, a oração entre você e Deus, não é um momento de petição, mas é um momento em que você está buscando uma comunhão espiritual com Deus. Então, se nós não mudarmos isso, a nossa vida espiritual ela vai começar a cair, ela vai começar a enfraquecer, porque nós estamos negligenciando este momento de oração, este momento de comunhão com Deus. Então, nós não vamos nos desenvolver espiritualmente, nós não vamos crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Amém? E no finalzinho aqui diz assim: não existe nada que possa compensar a falta da oração. Amém, irmãos? Então, não adianta a gente querer tentar compensar a nossa negligência na oração. Não adianta querer compensar, mas como assim compensar? Compensar no sentido de fazer outras coisas, de estar ativo na igreja em tantas outras áreas, em departamentos, cantando, tocando, enfim, seja a área que for que você esteja ativo na igreja, nenhuma destas áreas aí vai poder compensar a ausência da oração no sentido de buscar comunhão espiritual com Deus. Amém? Nada pode substituir a falta da oração, irmãos. A oração ela é prioridade na minha vida e na sua vida, mas a oração no sentido de buscar ter comunhão espiritual com Deus, não é a oração no sentido de colocar as suas petições para que Deus responda e realize todas as suas necessidades. Não é essa a oração. Amém? Estou enfatizando bem isso para que fique bem claro para você isso. E eu encerro dizendo o seguinte: em nossos dias são muito poucos os que estão dispostos a assumir a responsabilidade de orar inspirados pelo Espírito. E para esse tipo de oração não há substitutos. Temos que orar, senão pereceremos. Essa é uma frase do Leonard Ravenhill, né? Onde ele diz, vou repetir para os irmãos: em nossos dias são muito poucos os que estão dispostos a assumir a responsabilidade de orar inspirados pelo Espírito Santo. Precisamos assumir, precisamos ter uma responsabilidade diante de Deus em termos este momento tão importante e necessário de oração, onde nós seremos inspirados pelo Espírito Santo, para orarmos e buscarmos a presença de Deus e buscarmos a comunhão espiritual com Deus. Então são poucos que se dispõem a querer assumir esta responsabilidade, este compromisso de orar, de buscar a presença de Deus.
E para esse tipo de compromisso, esse tipo de oração, não há substitutos. Amém? Não há substitutos. Isso é uma responsabilidade minha e sua, de cada um. O pastor não pode me substituir, o pastor não pode substituir você. Ninguém pode substituir você, ninguém pode substituir a mim nesse papel tão importante, nessa responsabilidade de orar, inspirado pelo Espírito Santo, em buscar a presença de Deus, em ter comunhão com Deus. Em ter comunhão com Deus. Então não há substitutos, irmãos. Talvez a gente pense, mas o pastor está orando. Mas os obreiros estão orando. Mas os diáconos estão orando. Mas fulano está orando. Mas o pastor todo dia de manhã, o pastor levanta cedo. Ele vai lá pro quartinho dele, lá o escritório dele nos fundos da casa dele. O pastor fica 2 horas, 3 horas ali em oração, em comunhão com Deus, na presença de Deus, e ali o pastor apresenta a minha vida, intercede por mim. Irmãos, não há substitutos para este compromisso que eu e você necessitamos urgentemente, irmãos. Nós precisamos acordar, precisamos despertar para esta realidade, porque senão nós vamos perecer. Temos que orar, senão nós vamos perecer. Vamos perecer, irmãos, por falta da oração, por falta da comunhão com Deus, por falta de buscar a presença de Deus, por falta de nos aproximarmos de Deus, não para pedir, mas para sermos tratados pelo Senhor espiritualmente, para que a nossa vida espiritual seja tratada pelo Senhor. Amém? Então, que nesta noite você possa que você possa assumir um compromisso com Deus, no sentido de começar a orar. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor fale grandemente ao meu coração e ao teu coração a respeito deste assunto. Que o Espírito Santo nos incomode, que o Espírito Santo nos incomode o tempo todo, até nós começarmos a priorizar a comunhão espiritual com Deus através da oração, a oração que nos aproxima do Senhor por meio de palavras, de pensamentos e em particular. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar dividindo com os irmãos um pouco das Escrituras do Senhor, em particular este assunto tão importante e tão urgente para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Forte abraço, meus queridos, fiquem com Deus. Glória a Deus, meus amados irmãos, pela palavra do Senhor, que foi pregada nessa noite, através do Edson, com ousadia, com graça, com autoridade, com unção. Nós devemos, meus amados irmãos, perseverar nas orações. Foram tantas riquezas que foram faladas, mas eu anotei algumas, né? Nós devemos perseverar nas orações, nós devemos priorizar a presença de Deus na nossa vida, em detrimento das outras coisas.
A oração nos aproxima de Deus. Olha quantas riquezas. Nesse momento, eu queria convidar você a orar a Deus. Talvez você passou uma semana e nessa semana você não tenha tido nenhum tempo a sós com Deus. Nenhum tempo ali, você e Deus. Esse é o momento. Essa é a hora. Então eu queria nessa hora orar com você. Amém? Você pode orar aí. Não deixa eu orar sozinho. Ore aí também. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, que foi pregada nessa noite. Nós te louvamos porque a tua palavra, Senhor, ela nos exorta. Ela nos edifica, Senhor. Então, meu Deus, nessa hora, Espírito Santo de Deus, traga a revelação à tua igreja, Senhor, de que o que é mais importante, Senhor, é priorizar a tua vontade, priorizar a tua presença, Senhor, priorizar, Senhor, aquele momento, Senhor, que é só entre nós e ti, Senhor. Traga a revelação, Senhor, desta importância, Senhor, em tempos tão difíceis, em tempos onde as pessoas são tão egoístas, Senhor. Elas só olham para os seus problemas, Senhor. Então, que nós possamos, Senhor, ser exortados nessa noite a olhar para Ti, Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor em primeiro lugar, Senhor. Então, traga essa revelação, Senhor. Senhor, traga a revelação, Senhor, de que nós devemos Te buscar antes, Senhor, das necessidades, meu Pai. Antes das demais coisas, Senhor. Senhor, traga a revelação em nós, Senhor, de que nós não podemos desperdiçar o nosso tempo, Senhor. Nós não podemos desperdiçar nosso tempo, nós não podemos ser roubados, Senhor, no nosso tempo, Senhor. Que nós possamos acordar, Senhor, para Ti. Acordar, Senhor, para aquilo que o Senhor quer realizar na nossa vida, Senhor. Neste tempo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, traga a revelação de que o Senhor tem que ser o centro de nossas vidas, Senhor. Meu Deus, e como foi falado, Senhor, que nós possamos assumir um compromisso contigo. Um compromisso, Senhor, e uma responsabilidade, Senhor, de estar sempre em oração, sempre orando, sempre Te buscando, Senhor, sempre buscando a Tua face, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, faz isso na nossa igreja, Senhor. Faz isso na nossa vida, Senhor. Nos leva, Senhor, até o centro do Teu querer, até o centro da Tua vontade, Senhor. E nos revele, Senhor. Faça isso em nós, Senhor. Nós precisamos de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos, por mais um culto da família. E que o Senhor possa muito ter te abençoado com essa palavra, porque ela foi rica. Glória a Deus. Glória a Deus, porque a palavra do Senhor, quando ela é falada, ela não volta até que ela não atinja o objetivo para o qual ela foi falada. E essa é a minha oração. O Senhor, que o Espírito Santo te incomode com ela. Que o Espírito Santo traga revelação a você desta palavra que foi pregada nessa noite. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Aleluia. Glória a Deus, amados irmãos. Semana de vitória para vocês. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Fiquem com Deus.